Desafasta para vocês. Bom, então, boa noite a todas, a todos, a todes. É com satisfação que nos encontramos aqui neste ambiente virtual para falar de um tema tão urgente, né? Quantas mulheres em uma só, emancipação ou excesso? O mês de março desperta a valorização da mulher e a complicada exaltação da sua natureza multifuncional, como discutimos no último encontro. Dando continuidade a esse diálogo, na companhia de Hilda Hilst, Silvia Plath e Thaís Travassos, discutiremos sobre a perspectiva literária, o lugar selvagem da mulher como voz e subversão para tantas. Os temas que se cruzam no Desafasta perpassam nossas atitudes e relações mais corriqueiras. Os diálogos aqui propostos só ocorrem quando nossos interlocutores se reconhecem nas problemáticas e aceitam o desafio da reflexão individual e coletiva. Por conta disso, em nome do Desafasta, gostaria de agradecer a Thaís Travassos por ter aceitado este convite. Com a multiplicidade de papéis que desempenhamos, especialmente neste momento, né? Sabemos que esse não é um desafio muito simples de ser aceito. Agradecemos também aos participantes que aceitaram o convite para este diálogo. O Desafasta, paradoxalmente, surge em tempos de distanciamento, e sem a nossa troca, ele não seria possível. Já que nosso objetivo é desafastar neste momento, convido aqueles que se sentirem confortáveis para ligarem as câmeras e interagirem conosco. A Thaís terá 45 minutos de fala inicial, enquanto isso, aqueles que se sentirem confortáveis podem levantar questões através do chat, pois, posteriormente, serão abordadas no momento da discussão. Agora, eu passo a palavra para a mestra Thaís Travassos, professora da Universidade de Taubaté. A palavra é toda sua, Thaís. Gente, olá, boa noite. Muito obrigada, Gisele, muito obrigada, Raquel, muito obrigada, Matheus, pelo convite de me trazer aqui. Eu achei engraçado essa coisa do mestra, né? Eu fico sempre pensando na coisa do Jedi, assim. Acho que ia ser mais útil, mais interessante ter aqueles outros poderes. Mas, enfim, é um título aí, né, acadêmico que a gente... que é só uma parte, assim, né, do que a gente é. Então, gente, muito obrigada mesmo por eu estar aqui, por vocês terem pensado em mim, principalmente nesse tema que é tão... Assim, embora eu não pesquise, né, esse tema, ele para mim é muito caro, e eu acho que eu tento vivê-lo, né, diariamente, assim, é a minha luta diária, é essa luta de ser uma mulher, né, assim, de estar no mundo enquanto mulher, né, e de pensar o que significa estar no mundo enquanto essa palavra, né, que engendra tantos significados, né, e tantas representações. E aí, quando vocês me convidaram, né, com o título de pensar a multiplicidade dos papéis femininos, eu fiquei pensando muito sobre o que eu poderia falar, né, o que eu poderia trazer aqui. E eu achei que seria o mais adequado, seria a gente pensar a partir daquilo com que eu trabalho, que é a literatura, né, que é a poesia, e a partir também de reflexões que eu tenho feito pessoais e de estudo, a partir do que significa para mim o feminino, né, e o que significa estar enquanto mulher, né, e aí calhou de eu ter feito um trabalho para uma disciplina que eu estudei em 2019, que fazia justamente uma reflexão sobre alguns poemas, né, sobre 2 poemas da Hilda Hilst, um poema da Sylvia Plath, né, que são 2 escritoras do século XX. A Hilda ainda viveu um tanto do século XXI, né, mas morreu logo no começo do século. E aí
pensei que a gente podia compartilhar aqui, como vocês sempre fazem esse exercício de trazer uma obra de arte, né, para a gente poder discutir a partir dela, eu achei que seria interessante. Então, antes de colocar qualquer proposta para a gente pensar esses poemas, ou para pensar o lugar do feminino e as suas multiplicidades, eu queria ler com vocês primeiro, antes de tudo, esses poemas. Tá? Eu vou apresentar aqui, eu preparei uns slides, e eu vou apresentar aqui para vocês esses slides, que eu acho que fica mais fácil. Aí, gente, é muito ruim, porque quando a gente está apresentando os slides, a gente não consegue ver as pessoas. Eu vou tentar ficar mudando, assim, mas é ruim. Qualquer coisa, daí vocês abram o microfone aí e me falem que... Bom, então, eu chamei essa apresentação aqui de performances do selvagem, né? Eu espero que, ao fim dessa minha apresentação, esse título faça sentido, tá? O que significa, né, falar enquanto mulher e desses lugares do feminino e falar esse negócio de performances do selvagem, né? Então, eu vou ler esses poemas que eu separei aqui, comentar um pouco sobre eles. Quem quiser comentar também pode ficar à vontade, e depois eu faço a explicação de como é que eu percebo esses poemas e o que tem a ver essa coisa de performance do selvagem. Tá? Bom, então, o primeiro poema, essa aqui, então, é a Hilda Hilst, né? A Hilda Hilst foi uma poeta brasileira, que viveu aí do começo do século XX até 2009, 2008, eu acho que é o ano de falecimento dela. Eu sou péssima com datas, então não vou me lembrar exatamente. Ela foi uma mulher que se dedicou inteiramente para a sua poesia, né? Ela tem uma história pessoal muitíssimo interessante, que não dá para a gente abordar aqui, mas que seria de grande valia. Quem gostar aí de poesia, vale muito a pena. Ela tinha interesse em várias coisas para além da poesia. Ela morava numa chácara em Campinas, com vários cachorros que ela resgatava da rua, assim. Ela teve um período grande da vida dela, até o fim da vida dela, de tentar contato com espíritos, assim. Ela era uma mulher muitíssimo interessante. Ela foi viver, né, nessa chácara em Campinas, porque ela achava que a vida na cidade, né, a bajulação por ela ser uma escritora, atrapalhavam o processo de escrita poética dela. Então, ela acreditava que esse retiro seria um espaço em que ela conseguiria desenvolver melhor o seu processo poético, assim. E ela era uma mulher interessantíssima, e acho que essa imagem, eu gosto muito dessa imagem dela, porque ela me conforta da bagunça da minha própria mesa. Essa é a Hilda, né, e ela escreveu muito, ela teve uma produção muito grande, não só de poesia, mas ela também escreve teatro e escreve prosa. A literatura dela é uma literatura muito diversa e muito questionadora. Ah, Linda, que bom, Linda, eu também não estou sozinha aí nesse conforto. Então, ela tem uma literatura muito questionadora e muito transformadora e muito provocadora, assim, né? Ela era uma mulher que gostava de provocar por meio do literário. E eu separei aqui esses dois poemas que estão nesse conjunto de poemas que se chama Ama-Vice. O Ama-Vice foi inicialmente publicado em 1989, tá? Mas depois ele é republicado num conjunto de livros que se chama Do Desejo, né? Então ela tem vários poemas que vão tratar da questão do desejo. E o desejo enquanto desejo sexual, mas também enquanto desejo de estar, né, de viver, o que significa, né, o desejo para o ser humano. Então, são reflexões poéticas sobre isso, né?
E eu gosto muito desse conjunto de poemas dela, e um desses conjuntos, né, são vários, é esse que se chama Ama-Vice. E o livro, né, o Ama-Vice, esse conjunto de poemas, começa com esse poema sem número, né, nesses conjuntos de poemas que ela faz, ela não dá títulos, mas ela dá números. E esse é como se fosse um poema introdutório para esse conjunto Ama-Vice. Ama-Vice, gente, é uma conjugação do verbo amar em latim. É a conjugação do pretérito mais que perfeito, assim, é do futuro do pretérito mais perfeito, assim, se eu amasse, né, que eu amasse, assim, mais ou menos, assim, numa explicação bem tosca. Então, é isso que significa ama-vice. E tem esse poema aqui, que vai assim: porco poeta que me sei, na cegueira, no charco, à espera da tua fome, permita-me a pergunta, senhor de porcos e homens. Ouviste acaso, ou te foi familiar, um verbo que nos baixios daqui muito se ouve, o verbo amar? Porque na cegueira, no charco, na trama dos vocábulos, na decantada lâmina enterrada na minha axila de pelos e de carne, na esteira de palha que me envolve a alma, do verbo apenas entrevi o contorno breve. É coisa de morrer e de matar, mas tem som de sorriso, sangra, estilhaça, devora, e por isso, de entender-lhe o cerne, não me foi dada a hora. É verbo ou sobrenome de um Deus prenhe de humor na péripla aventura da conquista? Então, mais uma vez, não é que um poema lido uma vez só é um poema não lido. Vamos ler mais uma vez. Porco poeta que me sei, na cegueira, no charco, à espera da tua fome. Permita-me a pergunta, senhor de porcos e homens. Ouviste acaso, ou te foi familiar, um verbo que nos baixios daqui muito se ouve, o verbo amar? Bom, então nessa primeira estrofe, a gente observa aqui que a gente tem um eu lírico, né? Um eu lírico, essa voz que fala no poema, que se coloca como um porco, né? É uma voz que fala do mesmo lugar da onde fala, ou se falasse, os porcos, né? E que lugar é esse, né? Esse lugar da cegueira, do charco. E esses seres que estão ali, né? Que ela está representando, né? Nessa voz que fala dali, diz que está à espera da tua fome. E a gente observa esse tu aí com um T maiúsculo, né? Normalmente, esse uso desse maiúsculo para identificar um pronome, assim, tua, tu, né, ou vós, ou vai indicar para a gente que está se falando de Deus, né? Seu, né? A gente tem isso nessa tradição, né, do divino. Então a gente observa que esse eu lírico que está lá junto dos porcos se dirige a esse Deus. E aí ela faz né, esse eu lírico aí, faz uma pergunta para esse ser aí, né? Ouviste ou te foi familiar, né, o verbo amar? Então ela pergunta: você conhece Deus, o verbo amar, né? Está familiarizado com esse verbo que se usa muito por aqui, né? Que é o verbo amar. E aí, eu fico falando ela sempre porque a gente está aqui falando do feminino, né? Embora não tenha nenhuma marcação de feminino no eu lírico desse poema, pelo contrário, né? Porco poeta.
Então, esse porco poeta vai afirmar na cegueira, no charco, mas não só na cegueira e no charco, né? Nas tramas e nos vocábulos, né? Na própria palavra. Na decantada lâmina enterrada na minha axila de pelos e de carne, na esteira de palha que me envolve a alma. E aí, o eu lírico traz para a gente, né, a imagem do matar o porco, né, a lâmina que entra nas carnes desse porco. Lógico, isso é uma representação metafórica, né, uma imagem aí que se constrói dessa lâmina que está aí junto da palavra, né, do poema. Lâmina tem, dentro da tradição da poesia brasileira, essa representação da própria palavra, né, que é pungente, que entra, né? E aí, então, onde é que esse porco poeta enxergou o amor? Né, além das tramas, das palavras, na própria faca que entrava nas suas carnes, aí, né? Na sua axila de pelos e de carne. E também enxergou, né, esse amor na esteira de palha que me envolve a alma. A esteira, né, muito interessante, eu gosto dessa palavra alma, ela diz que a alma é envolta por uma esteira de palha. Pensa a esteira de palha, o lugar onde a gente deita o corpo, e não a alma, né? Observem como o lírico parece que está brincando com esse conceito do que é carne e do que é alma. A gente tem uma tradição que diz que o alto, né, seria a alma e os baixos seriam a carne. Né? Então ela faz aí uma brincadeira, se ela está se dirigindo a Deus, que seria esse ser da alma, né? E aí ele é um porco poeta, o ser da carne, né? Então, esse eu lírico propõe essa brincadeira com esses termos que remetem a gente à alma, à carne. E aí, esse porco poeta vai afirmar que desse verbo amar não conseguiu pegar tudo, só o contorno breve, por isso a pergunta, né? E aí ele bota 2 pontos e explica para a gente o que ele aprendeu dentro nesses espaços que ele foi descrevendo para a gente. Que é coisa de morrer e de matar, mas tem som de sorriso, sangra, estilhaça, devora, e por isso, de entender-lhe o cerne, não me foi dada a hora. Né? Então, esse eu lírico diz que ainda não foi dada a hora para ele entender o que é o amor, né? Apesar dele já ter entrevisto que é alguma coisa pela qual se mata, pela qual se morre, né? Que sangra, estilhaça e devora. E aí ele termina a questão: se é realmente um verbo ou se seria somente um sobrenome de um deus prenhe de humor. Prenhe é grávido, né? Assim, eu acho interessante, né? Um deus prenhe de humor, um deus, né? Um deus masculino aí, prenhe de humor, né? Na péripla aventura da conquista, né? Péripla é uma viagem, né? Uma longa viagem que se faz pelo próprio país, assim, né? Então, na péripla aventura da conquista. Então, seria o sobrenome de Deus, o amor, né? Que é um Deus que traz esse amor meio que para rir da nossa cara, assim, né? Né? Trem de humor, ele está então fazendo a sua viagem aí e a gente aqui tentando entender o que seria essa aventura do amor. Bom, então esse é o primeiro poema. Alguém gostaria de fazer algum comentário, falar alguma coisa, alguma colocação? Fica à vontade. Diga, Paulo. Eu não sei se, né, logicamente, acho que até está fora, é um comentário fora do tema.
aqui no interior, até hoje, desde sempre, o porco realmente ele é morto com uma facada embaixo que pega, segundo os matadores de porco, o coração. Sim, né? Que é bem abaixo da axila do porco. Exatamente. Os porcos são mortos dessa forma. Uhum. Não, eu acho importante essa imagem, porque é justamente essa imagem que a Ilda traz aí, né? E o barulho é feio, né? Você já viu, né, Thaís, a matança de porco, né? Sim. É um gemido, um grito que não tem... dá vontade de sair correndo para longe, para não ouvir aquilo, né? Não é um grito longo, é um gemido que, sei lá, coisa de 5 minutos, 10 minutos. Sim. É muito interessante que você traga isso, Paulo, porque é justamente essa imagem e esse som que deve nos vir quando ela se coloca como um porco poeta que encontra, e nem encontra a profundidade, né, do amor, mas e também a ideia que a gente costuma ter, né, dessa palavra amor, colocada em contraponto a essa imagem, né, da morte, né, do matar e do morrer, né, assim. Eu acho que ela está trazendo mesmo esse lugar de desconforto, né, para a gente pensar. Mais alguém, gente, gostaria de fazer algum comentário ou podemos passar para o próximo aqui? Depois a gente comenta mais. Diga, Cauã, diga, querido. Acho que, puxando o comentário do seu Paulo, eu não sei se é uma informação, talvez seja uma informação muito óbvia também, mas nos duelos de cavalaria medievais, né, as cotas de placas, elas não têm proteção nas axilas, né? Então, um golpe que ele é teoricamente desonrado e meio desonesto, né? Mas que é muito efetivo é você enfiar uma adaga na axila, né? É um dos poucos lugares das placas, das armaduras de placas mais caras e mais fortes, que é frágil, né? Um lugar muito frágil, que a pessoa que recebe a adaga morre muito fácil também. Não, muito legal isso, né? Que é essa coisa do atingir o coração, né? Assim, atingir esse lugar delicado, né? Legal, bacana. Eu gosto muito desse poema, acho uma coisa incrível. Bom, tem um outro poema do Amavis que eu não tinha falado para o pessoal que eu ia trazer, mas eu trouxe porque eu achei que ia enriquecer a nossa leitura e assim onde eu pretendo chegar depois para a gente pensar sobre o feminino a partir desses poemas, né? Então, durante o Amavis, o eu lírico vai se colocando mais como um eu lírico feminino, tá? E nesse poema aqui, a gente tem... Opa, tá passando aqui para a próxima já. A gente tem, daí é o poema aí 16, né, desse conjunto de poemas, e ele vai assim. Devo viver entre os homens se sou mais pelo, mais dor, menos garra e menos carne humana? E não tendo armadura, e tendo quase muito do cordeiro, e quase nada da mão que empunha a faca, devo continuar a caminhada? Devo continuar a te dizer palavras, se a poesia apodrece entre as ruínas da casa que é a tua alma? Ai, luz que permanece no meu corpo e cara, como foi que desaprendi a ser humana? Então, vamos mais uma vez. Aí vocês viram que nesse poema a gente tem uma marcação muito direta de um eu lírico feminino, né? Então, aquele porco poeta que abre o livro se coloca daí ao longo dos poemas. Eu convido vocês depois a lerem o livro. Quem quiser, eu acho que eu tenho uma versão em PDF, assim, meu Deus, estão gravando isso. Mas quem quiser, depois eu passo um PDF do Amavícia, é só um trecho do livro. E vamos ler mais uma vez. Devo viver entre os homens se sou mais pelo, mais dor, menos garra e menos carne humana? E não tendo armadura e tendo quase muito do cordeiro e quase nada da mão que empunha a faca, devo continuar a caminhada?
Devo continuar a te dizer palavras se a poesia apodrece entre as ruínas da casa que é a tua alma? Ai, luz que permanece no meu corpo e cara, como foi que desaprendi a ser humana? Bom, de novo aqui, a gente tem uma interlocução. Na interlocução, assim, o poema fala com alguém. E esse alguém, ao longo do livro, e já marcado nesse primeiro poema que eu trouxe para vocês, existe aí uma marcação desse Deus, né? Então ela está falando, não é com qualquer pessoa, está falando com o divino, né? Com esse lugar de um Deus que se coloca sempre, que é colocado sempre com uma marcação do masculino, tá? E ela vai, nesse poema, ela também está fazendo uma outra pergunta para esse Deus, que é, se ela deveria viver entre os homens, se ela é mais pelo, mais dor, menos garra e menos carne humana. Então, no início, quando a gente lê, né, eu sou mais pelo, mais dor, menos garra e menos carne humana, a gente fica um pouco em dúvida de como entender onde é que esse eu lírico está se colocando, né? Essa eu lírica está se colocando. O que seria ser menos carne humana e menos garra e mais dor e mais pelo? E aí, de novo, a Hilda, e aqui a eulírica da Hilda, que aparece nesse poema, vai trazer para a gente uma situação de um sacrifício animal. Só que uma outra situação, que não é a situação lá do matar o porco, né, da realidade do matar o porco, mais uma situação... Oi, Luzi! Agora que eu vi Luzimar. Mais uma situação do sacrifício bíblico, né, que o Abraão vai fazer do seu filho. Não sei se vocês conhecem aí essa história bíblica, né? Lá na Bíblia, o Abraão é mandado matar o seu filho. E ele vai para provar a sua fé, né? E ele vai lá matar o filho. Quando ele chega lá, ele está prestes a matar o filho, Deus manda um anjo que para ele, fala, não mate o seu filho, está aqui um cordeiro para você matar no lugar do seu filho. Então, é bastante representativo, né, essa história que só tem personagens masculinos, Abraão, o filho, Deus, né? Quem acaba por ser morto aí é o cordeiro. E essa eulírica, ela vai se colocar no lugar do cordeiro. O cordeiro não tem garra, o cordeiro não tem carne humana, o cordeiro tem pelo e dor, né? Então, ela se pergunta e pergunta a esse Deus, né, que a gente estabeleceu que era esse interlocutor dela lá no primeiro poema, ela vai perguntar para ele, eu deveria então continuar vivendo entre os homens se eu sou mais cordeiro do que homem, né? Devo continuar, eu não tenho nada, quase nada da mão que empunha a faca, né? E aí é muito interessante porque o empunhar a faca a gente lembra de novo lá, né? Que ela era o porco poeta, ela não era a mão que empunhava a faca, né? E aqui ela fala isso abertamente, né? E quase nada da mão que empunha a faca. E é interessante, de novo, a gente pensar que ela é uma mulher que está escrevendo. Lembra lá da referência que ela fazia faca, palavra, faca, vocábulo, né? Ela diz, eu tenho quase nada da mão que empunha a faca, né? Então, é uma outra tipo de palavra que ela engendra aqui, que ela constrói aqui, né? Devo continuar a caminhada? Ela pergunta a esse Deus, né? Que nunca responde, por acaso, né? Nesse conjunto de poemas aí. Devo continuar a te dizer palavras se a poesia apodrece
entre as ruínas da casa, interessante como casa vem em letra maiúscula, né? Que é a tua alma, né? Normalmente, eu acho interessante, não tem uma resposta, mas eu acho interessante como casa da alma, normalmente, é o próprio corpo, né? Mas como aqui fica essa coisa assim, Deus não tem casa, né? Deus é só a alma, né? Aparentemente. Devo continuar a te dizer palavras se a poesia apodrece, não é respondida, né? Não houve. Entre as ruínas da casa, que é a tua alma, ai, luz que permanece no meu corpo e cara. Como foi que desaprendi a ser humana? Então, fala, a pergunta daí, né? A luz que permanece nela, na cara dela, a luz, né? De novo, essa referência da luz divina, né? Aí, como é que eu desaprendi a ser humana? Ela se pergunta aí nesse poema. Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse poema? Alguma coisa que vocês perceberam que eu não trouxe aqui? É legal, eu não sei se você notou ali, Cauã, é legal que ela fala da própria ideia de armadura, né? Como você trouxe. Sim, tem uma retomada, né? Faz um sentido. Alguém gostaria de comentar, gente? Ficou emocionada, Gabi? No chat que ficou emocionado, né? Que lindo, Thaís, fico feliz. Eu acho que a gente vai acabar falando depois, né? Quando abrir espaço para todo mundo. Mas eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Já que você perguntou. A ideia é essa mesmo. E talvez eu diga alguma coisa que você vai dizer, ou talvez nem tanto, né? Mas eu fiquei pensando nessa coisa do feminino como algo não humano, que você tinha dito um pouco no início, mais ou menos. Sim. Animalesco, né? O grotesco. Isso. E eu acho que a Hilda, ela, me parece que ela tem um pouco essa capacidade do grotesco ao sublime. Sim. Em fração de segundos, né? Dessas imagens. E aí eu me recordo, eu até mencionei no outro Desafasta com a Amanda, daquele Com Licença Poética da Adélia, que eu acho bárbaro, né? Tem um trecho que ela escreve assim, vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou, né? Então eu fiquei pensando nessa mulher que é quase nada, né? Quase apenas um pedaço de carne, como um cordeiro, mas que, diante de um critério, paradigma masculino, ela precisa ser muita coisa, inclusive fazer poesia, para poder dizer alguma coisa do seu próprio feminino, né? Sim, é muito legal isso, Raquel, que a própria Hilda aqui, o que ela faz, na verdade, né, é desconstruir, me parece, a ideia de que há uma unidade do feminino, e a única unidade, talvez, que possa haver é que esse feminino sempre esteve, né, colocado à margem do humano. Né? Tanto que a gente usa, é uma colocação que às vezes é meio assim, assustadora, né? Fala, nossa, mas a mulher na gente, olha lá, a Thaís está falando dessa coisa. Não é isso, né? O que eu estou dizendo, assim, e o que eu quero trazer aqui, essa reflexão, e você está muito certa, né? É assim, essa ideia, né, de um humano, né? Inclusive a gente costuma usar isso no masculino mesmo, né? Humano é uma palavra que é usada, né? Ela é um adjetivo, então ela pode variar, mas ela também é um substantivo, e enquanto substantivo ela é masculino, né? Ou humano. Isso, e a gente, muito legal, Vitória, exatamente, a gente usa inclusive a palavra homem para se referir ao humano. Então, tudo que aquilo que não é homem parece também que não é humano, é colocado dentro desta outra categoria. E o muito legal que a Hilda está fazendo aqui, me parece ser adotar essas imagens disso que eu estou chamando aqui de selvagem, mas que você pode dar outros nomes, né, do animal, né, para recompor
esse lugar que está à periferia disso que a gente chama de humanidade, que está à margem daquilo que a gente chama de humanidade, né? Bom, mas eu acho que essa é a eu acho que esse lugar tem a ver com o feminino, né? O feminino em cada um de nós. E na verdade tem a ver com uma desconstrução da ideia de feminino que se criou em oposição a esse homem. Né? E me parece que o que a Hilda faz aqui é permitir que a gente pense para além das representações tradicionais do feminino, né? E o que permite que a gente ultrapasse esses lugares, né? Assim, de oposição, né? Eu vou chegar lá, assim, prometo. Bom, eu queria, então, que a gente lesse outra poeta, de quem eu gosto muito também, que é uma poeta que se chama Sylvia Plath. A Sylvia é uma escritora americana, que também escreveu aí durante o século XX. Infelizmente, ela viveu muito pouco. Carolina disse, prof, ao mesmo tempo, cordeiro não pode ser lido como pureza, pois na igreja é tido... Sim, Carolina, tem muito dessa representação da pureza. Eu só não trouxe essa representação da pureza porque me parece que no poema em si, ela não traz muito essas representações, mas sim, dá para a gente pensar muito isso, tá? Da ideia da pureza em outros... Diga, Paulo. Uma fala sua agora há pouco, você falou da mulher sempre estar à margem, né? Só uma coisa que aconteceu essa semana, vocês são novas, não sei se... porque não tem a ver com o mundo da literatura, essa história de que a mulher começou a voltar há pouco tempo, enfim, não sei se vocês sabem também, não faz tanto tempo, a mulher não tinha CPF. Quando ela casava, ela ficava vinculada ao CPF do marido, a mulher não tinha CPF. Né? E essa semana, conversando com um amigo, os pais já beirando 80 anos, morreu a mãe. E aí ele falou que estava uma confusão danada, que a mãe morreu, deu baixa no CPF do pai e o pai perdeu o benefício. Aí ele colocou uma fala de mulher que eu não gostei, mas enfim, porque eu sou um feminista, tento ser sempre e cada vez mais, de que mulher atrapalha mesmo depois que morre, fica atrapalhando o homem, entendeu? Uma bobagem, era só para colocar isso aí, né? De repente as mais novas não sabiam essa história do CPF, então realmente a mulher à margem ainda continua. Sim. E essa bagunça. Até vocês me perdoem que eu sei que não tem relação direta com a sua fala. Tem sim, Paulo. Sim, é isso. A ideia, acho que é essa. E a ideia é realmente, acho que, propor essa discussão e pensar sobre isso, né? Como essa mãe, que provavelmente levou a família aí por todos os anos da vida dela, né, dedicou toda a sua vida, né, a cuidar dos filhos, depois da sua morte, ela ainda é colocada nesse espaço, né, assim, porque o que importa mesmo é o cuidado que ela deu para poder ter aí esses homens que mandam na casa, né. Bom, a Sylvia, ela traz, é muito legal isso que você traz, Paulo, porque a Sylvia, ela tem uma história da vida dela, assim, infelizmente, ela morreu muito jovem, ela se matou aos 35 anos, se eu não me engano, ela era realmente muito jovem, ela lidava com problemas mentais, né, mas ela também lidava com um marido muito abusivo, assim, ele também, o Ted Hughes, é o nome desse marido dela, que também era escritor, como ela, e dava muitos palpites na escrita dela, né, as produções que ela conseguiu publicar em vida, todas tinham a mão dele, era uma relação, assim, bastante doentia, assim, e ela tinha 2 filhos, né, com ele, e ela, então, tira a própria vida, depois de ter deixado uma obra também bastante extensa, não só de poesia, mas também de prosa,
né? Ela tem um romance bastante conhecido que se chama... meu Deus. Os nomes todos me... como que é o nome do romance? Gente do céu. Belja, eu estava querendo ver aqui a tradução, é a Redoma de Vidro. Obrigada, Fernanda, isso mesmo, The Bell Jar. A Silvia, então, ela tem essas várias produções, ela escreve bastante, e é só uma tragédia a história dela. Sim, sim, sim. Pois é, Raquel, acho que a coisa da depressão, né, ela tinha uma relação muito complicada, inclusive o romance fala muito sobre isso, assim, né, quem quiser ler o romance, acho que vai encontrar um pouco disso. E vários poemas dela falam sobre isso também, mas os poemas dela são de uma força e de uma riqueza para a gente enxergar também esses espaços variados dos femininos, né, assim, que a Silvia vai trazer, né. Então, eu quis trazer essa imagem dela que eu achei pertinente aí da relação com os animais e tal, achei que era legal. Bom, esse poema se chama Lady Lazarus. É um poema muito conhecido dela, várias pessoas leram ele. Ele foi publicado num livro chamado Ariel, tá? Que é o livro de poesia mais conhecido da Sylvia Plath, embora ela tenha vários. E ele só foi lançado, esse livro, da maneira como ela gostaria que ele fosse lançado, depois, póstumamente, né, depois da sua morte. Embora ele tenha sido lançado numa edição mexida pelo marido antes, né? E esse poema se chama Lady Lazarus. Então, antes da gente entrar no poema, só a gente pensar um pouco esse título, né? Lady Lazarus. Lazarus, ou Lázaro, né? É aquele outro personagem bíblico que é ressuscitado e que é revivido por Deus, por Cristo, quando Cristo volta de uma viagem. Ele sai para fazer uma viagem e ele não consegue receber a mensagem de que Lázaro precisava de um milagre, né? De que Lázaro estava doente. E enquanto ele está viajando, o Lázaro morre. E aí, quando Cristo volta, e a família está revoltada com Cristo, porque Cristo não tinha feito um milagre para salvar, né, da sua doença, então, aí Cristo vai lá e revive o Lázaro, faz o Lázaro viver novamente. E aí, por conta desse milagre, que fica muito conhecido lá, é que Cristo é finalmente perseguido para ser crucificado, né? Esse é o último milagre de Cristo que faz com que ele seja depois perseguido. E essa é a referência que esse lírico da Silvia traz aqui. Gente, esse poema tem várias traduções para o português. Eu não acho que nenhuma delas faça jus à musicalidade que esse poema tem em inglês. Eu estou tentando fazer uma tradução. O dia que eu conseguir terminar de fazer essa tradução e ela ficar decente, eu juro que eu compartilho com vocês. Eu já vi várias traduções. Essa aqui é que eu acho que mais se aproxima, realmente é muito difícil. Talvez demore uns 50 anos para eu conseguir fazer a tradução que eu estou prometendo para vocês. Mas quem ouvir inglês e gostar de ler em inglês, eu tenho uma gravação minha lendo esse poema em inglês lá no SoundCloud. Eu vou botar aqui o nome do negócio. Se vocês procurarem o meu nome lá, vocês conseguem me ouvir lendo em inglês também, tá? Mas eu vou ler aqui em português para vocês. Essa é uma tradução muito legal, feita pelo Rodrigo Garcia Lopes e pelo Maurício Arruda Mendonça. Então, ela vai assim. Tentei outra vez. 1 ano em cada 10 eu dou um jeito. Um tipo de milagre ambulante a minha pele. Brilha feito abajur nazista. Meu pé direito, peso de papel, meu rosto inexpressivo, fino linho judeu. Diz Palpano,
Ó, meu inimigo, eu te aterrorizo? O nariz, as covas dos olhos, a dentadura toda, o hálito amargo desaparece num dia. Em muito breve, a carne que a caverna carcomeu vai estar em casa em mim. E eu, uma mulher sempre sorrindo, tenho apenas 30 anos, e como o gato, 9 vidas para morrer. Esta é a número 3. Que besteira aniquilar-se a cada década. 1 milhão de filamentos. A multidão, comendo amendoim, se aglomera para ver. Desenfaixarem as minhas mãos e pés o grande striptease. Senhoras e senhores, eis minhas mãos, meus joelhos. Posso ser só pele e osso. No entanto, sou a mesma idêntica mulher. Tinha 10 anos na primeira vez. Foi acidente. Na segunda, quis ir até o fim e nunca mais voltar. Oscilei, fechada como uma concha do mar. Tiveram que chamar e tirar os vermes de mim como pérolas grudentas. Morrer é uma arte, como tudo mais. Nisso sou excepcional. Desse jeito faço parecer infernal. Desse jeito faço parecer real. Vão dizer que tenho vocação. É muito fácil fazer isso numa cela. É muito fácil fazer isso e ficar nela. É o teatral regresso em plena luz do sol, ao mesmo local, ao mesmo rosto, ao mesmo grito aflito e brutal. Milagre que me deixa mal. Há um preço para olhar as minhas cicatrizes. Há um preço para ouvir meu coração. Ele bate, afinal. E há um preço muito alto para cada palavra, ou cada toque, ou mancha de sangue, ou um pedaço de meu cabelo, ou de minhas roupas. E aí, Herr Doctor? E aí, Herr Inimigo? Sou sua obra-prima. Sou seu tesouro, o bebê de ouro puro que se funde num grito. Me viro e carbonizo. Não pense que subestimo sua grande preocupação. Cinza, cinza, você fuça e atiça, carne, osso. Não há mais nada ali. Barra de sabão, anel de casamento, obturação de ouro. Herr Deus, Herr Lúcifer, cuidado, cuidado. Saída das cinzas, me levanto com meu cabelo ruivo e devoro homens como ar. Bom, gosto muitíssimo desse poema, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Acho lindo esse poema. Ah, obrigada, Gisele, você botou ali para o pessoal que... Bom, esse poema traz aí várias imagens, é um poema longo, né? E que traz essa eu lírica feminina, né? Uma mulher que fala como ela tem esse hábito de a cada 10 anos morrer, né? E de como ela morre, se decompõe, vira uma atração para essa multidão que come amendoins, né? Então ela é despida num striptease ali, né? Os seus pedaços são depois nas cinzas cavocados com um pauzinho. Aí eles acham esses restos dela, né? Uma obturação de ouro, um anel de casamento, né? Mas, apesar disso, ela se levanta dessas cinzas e o preço que tem de pagar para assistir à decomposição dela, né, e para assistir a esse striptease macabro, é
serem depois comidos por essa mulher monstro que se levanta desse lugar. Né? Oi, Raquel, olha quem tá aí, a Raquel, querida. Beijo! Então, é muito legal ver as pessoas aqui, gente, mesmo que distante, de perto, né? Acho que essa é a ideia do... então, a gente... Teresópolis vai invadir essa praia aí. Estou vendo aqui três paraísos. E a gente tem, então, nesse poema, né, essa construção, e é muito interessante que, outra vez, a gente tem aqui uma interlocução. Só que, diferente do poema lá da Hilda Hilst, a interlocução aqui, ela vai se dar com outras entidades, né? Então, vamos retomar de novo aqui o poema. Eu aprendi isso com o Luzimar, que a gente nunca lê um poema uma vez só, porque o poema, primeiro, ele tem essa impressão sentimental, assim, né? E depois é que a gente racionaliza. Então, na tentativa de racionalizar um pouco mais essa nossa experimentação sentimental desse primeiro poema, vamos um pouco mais devagar. Então, ela diz que ela tentou outra vez, e que faz isso a cada 10 anos que ela consegue. Né? E aí, que a pele dela é um milagre ambulante como um abajur nazista. Abajur nazista é uma imagem que não faz sentido, né? Que brilha como um abajur nazista. Entretanto, se a gente pensar na imagem que ela constrói desse interlocutor, né, ela diz que a pele dela é como um fino linho judeu, mas que brilha como um abajur nazista. Ela está construindo para a gente aí no poema essas oposições construídas dentro dessa humanidade que foi capaz de criar o Holocausto, né, por exemplo. Então, ela constrói essa imagem que depois, que é realmente, ela está querendo trazer a ideia de bem e mal, ela está querendo trazer uma oposição. Tanto que depois ela diz, ela retoma essa ideia do nazista lá quando ela fala Herr Doktor, Herr inimigo, né? Herr, o alemão está aqui, pode ajudar a gente melhor até com isso, que é essa palavra que se usa para designar um homem, né? Herr significa senhor, né? Isso. Uma forma, a gente chama a senhora, né, de Frau, e o Herr é senhor. A gente sempre chama o senhor de sobrenome. Quando eu sou parado pela polícia, eu falo Guten Abend, Herr Polizist, né, senhor policial. Legal, muito obrigada, Vitor. E é legal isso que você traz, né? Porque o Herr traz essa figura de mando, né? De alguém que deve ser respeitado, né? Então ela chama de Herr Doktor, né? Herr inimigo. E depois Herr Deus, Herr Lúcifer. Então ela coloca nessas figuras esse homem do qual a gente começou a falar quando a gente estava falando sobre a Hilda. Né? De novo, ela traz essa figura construída desse patriarcado, né? desse lugar, dessa, entre aspas, humanidade, né? E é com quem ela fala, né? É o seu interlocutor. E ela se coloca como essa mulher que provoca essa multidão de Herr Doctors, Herr inimigos, Herr Deus, Herr Lúcifer, né? A ver o que acontece com ela. E ela provoca mesmo, observem essa estrofe aqui, despalpando, ó meu inimigo. Ela chama de inimigo. Eu te aterrorizo? Ela pergunta, né? Por quê? Porque a carne dela agora não é a carne dela viva, embora seja a mesma, ela diz, né? Ela fala, o nariz, as covas dos olhos, a dentadura toda, o hálito amargo desaparece num dia, né? Não se preocupe, daqui a pouco eu vou estar eu de novo, né?
E aí ela diz, muito em breve, a carne que a caverna carcomeu vai estar em casa em mim. Então, essa carne que apodreceu, enterrada, que se destituiu do próprio corpo, estará de volta nela. Né? E aí ela diz, quem que é essa mulher que vai depois estar? Essa mulher sempre sorrindo. E aí ela diz, eu tenho apenas 30 anos, mas como gato tenho 9 vidas para morrer. Né? E essa seria só a número 3. Né? Aí ela fala, que beleza, que bobagem, né? Se aniquilar a cada década. Mas, na verdade, não é exatamente uma bobagem, né? Porque é só assim que ela consegue permanecer esse ser final, que é o ser que se levanta com os cabelos vermelhos e que come os homens, né? Como ar. Né? E ela vai continuar, então. 1 milhão de filamentos, né? Você lembra que ela falou que a pele dela brilhava como um abajur, né? Os filamentos da luz aí, né? E que tem uma multidão comendo amendoim que precisa ir lá ver, né? Esse striptease horroroso, né? Se aglomera para ver desenfaixarem as mãos e os pés. E aí ela continua convidando, senhoras e senhores, eis as minhas mãos, os meus joelhos. Posso ser só pele e osso, mas sou a mesma mulher, né? Que era aquela lá sorrindo, né? Tenho apenas 30 anos. E aí ela começa a dizer como é que isso aconteceu, que da primeira vez foi somente um acidente, mas da segunda ela quis permanecer na morte, ela achou mais confortável. E que tiveram de ir lá arrancar dela os vermes como alguém... Eu gosto muito dessa imagem, porque ela traz 2 imagens, uma imagem da morte, essa coisa bem grotesca, né, dos vermes que são retirados de uma pele em decomposição, como pérolas grudentas, né, essas pérolas que... A pérola, né, o colar de pérolas, a joia, né, a pérola que é formada dentro da ostra, né, dessa coisa, a ostra também como uma imagem do feminino que se abre e se fecha, né, então eu gosto muito dessa imagem que ela constrói aí. E aí ela diz que morrer é uma arte, como tudo mais. E aí, gente, a gente percebe que esse morrer dela parece estar ligado também a essa arte dela, do próprio processo da escrita, né? O morrer e reviver, né, dentro desse próprio processo da escrita. E aí ela fala, desse jeito, faço parecer infernal, faço parecer real. Não é real, né, a morte. A morte é a representação da morte, é ilusória, mas ela faz parecer real. Ela faz parecer infernal. Aí ela diz, vão dizer que eu tenho vocação. É muito fácil fazer isso numa cela. É legal que ela traz essa imagem da cela, que várias escritoras de língua inglesa também vão trazer. A imagem da mulher que escreve num quarto escuro e fechado, que não tem o próprio lugar, que precisa se esconder para ter o espaço da escrita, que não tem um quarto para si na casa, né, que tem que dividir o seu espaço, e que ao mesmo tempo também é presa dentro desse espaço da casa, que se transformaria numa cela, né? E aí ela diz, é fácil fingir que se morre se você está numa cela, né? É muito fácil fazer isso e ficar nela, né? Permanecer nessa cela. É o teatral regresso em plena luz do sol. Te toca muito essa parte. Luzi, você quer dizer alguma coisa, Luzi? Linda falou que toca, também me toca muito essa parte, né, de permanecer, de permanência, né? A cela de Lázaro. Fala, Luzi, um pouco da cela de Lázaro. Explica para nós. Estou ouvindo só. Pode falar, Luzimar, a ideia é diálogo. Não quer falar. Luzimar é teimoso. Não quer, tá bom. Diante de sua fala, eu me calo.
Bom, vamos lá. Aí, e ela diz, né, que ela regressa em plena luz do sol, ao mesmo local, ao mesmo rosto, ao mesmo grito aflito e brutal, milagre, né? Olha, por um milagre ela se reviveu aqui, né? Mas que esse milagre deixa mal. E aí que ela diz, deixa mal e, portanto, vai haver um preço. Qual é esse preço, né? Há um preço para assistir esse pedaços, ela em pedaços, né? Para ter um pedaço dela também, né? E aí ela diz, aí eu acho que essa é a parte mais, assim, ambígua desse poema, que ela diz o seguinte: e aí, Herr Doctor? E aí, Herr Inimigo? Sou sua obra-prima. Sou o seu tesouro, o bebê de ouro puro que se funde num grito. Essa mulher que está aí tentando morrer e reviver por meio da escrita, dessa representação da sua própria morte, é uma mulher também criada pelo seu inimigo, né? Pelo Herr Doctor, pelo Herr Inimigo, pelo Herr Deus, pelo Herr Lúcifer, né? E aí ela diz que, embora criada, né? Opa, Jesus, passou aqui. Não pense que subestimo sua grande preocupação, a sua grande preocupação com a minha capacidade de, mesmo dentro de uma cela, construir, por meio da minha poesia e da minha própria morte ficcional, renascer das cinzas. E, ainda por cima, poder comê-lo como o ar, né? Bom, esse é o poema da Sylvia Plath. Vocês gostariam de fazer comentários sobre ele? Muitos. Thaís. Diga, Vitor. Quando ela fala sobre luz nazista, eu pensei aqui, não sei se tem a ver, na Alemanha tem uma expressão que se diz que das einzige Licht, das scheint, ist das Licht von den Offizier, que a única luz que ilumina é a luz do oficial, né? Porque antigamente os ingleses, quando tomaram a Alemanha, eles roubavam essas luzes dos oficiais nazistas, porque as luzes dos oficiais nazistas, eles colocavam um mapa sobre ele e eles conseguiam enxergar só com como se diz, com a sombra para apontar os lugares. Ninguém tinha essa tecnologia. Era e os ingleses, quando roubaram tiraram, né, roubaram isso daí dos nazistas, eles falavam que esse era um abajur nazista. Então, não Nossa, sei que incrível, Vitor. É isso, é exatamente isso, não tenho dúvida que é isso. Inclusive, ilumina, né, essa sua explicação. Exato. Ilumina muito da leitura do poema, muito legal. Inclusive, depois eu tenho que anotar isso, depois você me manda, sim. Alemão, a expressão. Nossa, muito legal. Porque eu fiquei pensando nisso, porque parece que ela tem alguma. Ela tá querendo falar sobre uma luz bem famosa aqui, quando eu estava no colégio, aqui a gente via, que era essa Offizialist, né? Que era uma luz, que é uma invenção nazista, que tudo que se coloca nela se transforma em sombra e fica mais fácil de observar pelas sombras do. Nossa, incrível isso. De um mapa ou qualquer coisa. Acho que é isso, por isso que eu só dei essa contribuição. Obrigado. Muito legal, Vitor, muito legal. Nossa, faz muito sentido agora, né, dessa luz que só se enxerga por meio da sombra, né? A luz faz enxergar a sombra, né? A Linda escreveu, e eu acho que a maioria de nós se sentem muito presas quando queremos ser criativas, nos prendem em celas. Eu, quando criança, sempre me escondia, e até hoje, às vezes, para ler, estudar, nunca me respeitavam nessas horas. Enquanto os homens da casa fazem o mesmo, preciso estar quieta. É muito legal isso, Linda. Tem um texto da Virginia Woolf, que se chama Um Quarto Todo Seu. Leia esse texto que você vai gostar muito, Linda.
Ela fala justamente sobre isso. Bem legal. Muito, nossa, Vitor, agora eu vou ter que reler esse poema, fazer outra leitura, porque faz tanto mais sentido, né? Thaís, esse livro da Virgínia, a tradução é mais conhecida como Um Teto Todo Seu. Um Teto Todo Seu. Obrigada, Luzi. Obrigada. Beleza, gente. Mais algum comentário? Volto, Fernanda, volto sim. Faz a gente pensar muito mais coisas, né, com essa compreensão do que é esse abajur nazista, né? Muito legal. Bom, posso uma palavrinha? Claro, Fernanda, fique à vontade. Prazer estar aqui, gente. Estou muito feliz com a sua leitura, Thaís. A importância da mediação, né? Como revela coisas que a gente nunca viu. Nesse Lady Lazarus, eu estava de câmera desligada porque eu estou de pijama já, tá, gente? Eu estou meio dormindo. Me chama a atenção a coisa teatral do fingir uma cena para que ela se torne real e também para que ela proteja da realidade, né? Eu vou ter que ler mais vezes ainda, mas isso me chamou a atenção de como ela performa, né, a própria morte. Sim, exatamente. E a ideia de performance vem também um pouco... É legal que você trouxe essa palavra da performar a própria morte, que é exatamente ela em que eu queria chegar. Né? Muito obrigada, Fernanda. Exatamente lá que eu queria chegar. Eu acho que eu já falei muito mais do que os meus 45 minutos, então eu vou apressar o fim. Tá? Bom, gente, então, por que eu trouxe esses poemas, né? Para a gente pensar o feminino. Acho que já ficou evidente nas leituras que a gente fez aqui, mas eu queria ler pelo menos essa fala aqui dessa teórica feminista chamada Judith Butler. Vocês já devem ter ouvido falar nela, ela é bastante conhecida, ela não é a única que vai teorizar sobre isso, mas ela é a primeira a teorizar, ela vai cunhar essa expressão de performance de gênero. Então, o que ela vai dizer para a gente? Que os gêneros que por muito tempo foram vistos como duas coisas opostas ou coisas que eram complementares, o feminino e o masculino, né? E mesmo dentro dos estudos feministas, eles eram vistos como um patriarcado que dominava o gênero feminino, era sempre visto a partir de um ponto de vista binário, né, que criava o feminino e o masculino. Eu juro que eu termino rapidão, para o pessoal poder comentar também, que eu já falei muito. E eu vou só ler esse final dela aqui, só para a gente poder refletir um pouco. Ela diz o seguinte: se há algo de certo na afirmação de Beauvoir de que ninguém nasce sim torna-se mulher, decorre que mulher é um termo em processo, um devir, um construir de que não se pode dizer com acerto que tem uma origem ou um fim. Como uma prática discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e ressignificações. Mesmo quando o gênero parece cristalizar-se em suas formas mais reificadas, a própria cristalização é uma prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada por vários meios sociais. Então, a Butler está dizendo aqui um pouco do que a gente viu também aparecer nesses poemas, né? De que em vez da gente observar dessa forma aqui, homem, humano, humanidade e mulher, outra, feminino, a gente pode usar essa ideia do homem, humanidade, como uma construção do próprio pensamento ocidental, e a construção do binarismo homem-mulher como uma maneira de opressão das expressões diferentes do feminismo, no feminino. Porque o feminino, afinal, assim como o masculino,
né, ou como esses outros espaços grandes de gênero, que não são nem femininos e nem masculinos, né, as expressões de gênero, elas são construções sociohistóricas, né, que quando a gente diz que só podem estar dentro de um âmbito do masculino ou do feminino, a gente acaba por reiterar a opressão dessa ideia sociohistórica construída de que o homem é o oposto do feminino. Entende? Então, a ideia é de desconstruir esse binarismo, de desfazer esse binarismo, para a gente reconhecer, né, esses vários lugares que estão fora disso que a gente considera como o homem-humanidade. Né? Então, seria entender esses espaços, esses círculos aí, como espaços ficcionais, todos eles, lógico, que históricos e socialmente construídos, para que seja menos penoso aceitar as diversas expressões de gênero que se dão do feminino, do masculino, do não masculino, do entre gêneros, né, esses diversos lugares que não são binários, né? E queria terminar só lendo uma última coisa aqui, que é uma fala do Ailton Krenak, nesse livro muito bonito dele, muito legal de ler, pequenininho, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele lançou o ano passado. As andanças que fiz por diferentes culturas e lugares do mundo me permitiram avaliar as garantias dadas ao integrar esse clube da humanidade. E fiquei pensando, por que insistimos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube, que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade? Será que não estamos sempre atualizando aquela nossa velha disposição à servidão voluntária? Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? Bom, é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Acho que eu falei demais, eu vou parar de falar. Acabou. Tchau, parei. Daisy, querida, que bom que você esteve aqui. Obrigada por estar aqui. Fernanda, pode falar, fica à vontade. Agora a gente vai abrir para as questões, né? Para quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, elogio, temos vários, né? Para essa fala brilhante da Thaís, mas a gente vai fazendo na sequência, então a Fernanda tem a palavra. Obrigada, Raquel. Tenho que fazer um exercício de ser sucinta, mas acho importante dizer que quando o encontro começou, eu estava deitada ali na minha cama, na disposição de ouvir em silêncio e com as luzes apagadas, enfim. E 10 minutos eu já estava com a câmera ligada, procurando referência, e estou super feliz. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada a todo mundo. Eu nunca tinha lido nenhuma das duas autoras que você apresentou, apesar da minha curiosidade sobre ambas. Exceto, no caso da Sylvia Plath, eu tive contato com ela uma vez na Veja, olha só, a Veja, me apresentou a Redoma de Vidro, numa resenha. E essa resenha trazia um pequeno trecho, que eu não vou ler aqui para dar espaço para os outros, mas esse trecho falava da personagem, em frente a uma figueira, olhando para essa figueira e dizendo, bom, essa figueira, um figo gordo, roxo, era um marido, o outro era um amante, o outro era uma professora incrível, o outro era isso, aquilo, enfim, várias possibilidades de figo, e ela, personagem, sentada na frente da figueira, sem conseguir comer nenhum figo, porque ela entendia que se ela escolhesse um, ela estaria abrindo mão de todos os outros. E eu vim na ideia de compartilhar isso com vocês, pensando, a gente vai ler Sylvia, né, mas não vai ficar totalmente fora de contexto. Mas não, você vai encaminhando a sua fala para essa fala do Krenak no final, né, dizendo que se a gente quer fazer parte desse clube, sendo que a maior parte do clube não está satisfeito, né, enfim, eu achei que as coisas casaram e que
tudo que você leu e comentou, e mais os comentários de todos, fomentaram muitas coisas. Quero ler mais. Era isso, eu queria só compartilhar. Obrigada. Legal, Fernanda, que legal. É uma cena mesmo, esse livro é muito bacana. É terrível, mas é muito bom. Tem uma frase que eu fiquei lembrando, Thaís, da Suzanne Juras, eu não sei falar direito sobre o nome dela, que quando você vai ler, principalmente a Sílvia, né? Você lê, absolutamente emocionante, e depois você fala assim, então vamos ler mais uma vez, porque depois de tomado pela emoção, a gente precisa tentar pensar. Porque eu acho que ela escreve algo que não fica circunscrito, né? Ela parece que ela tenta colocar em palavra algo que não cabe nas palavras. E eu lembrei dessa frase da Suzane, que ela diz que o texto é uma saída, mas não é o abrigo. E aí eu acho difícil também não pensar na pessoalidade do escritor e na história da Sílvia, por exemplo, né? Porque de alguma forma parece que ela está se colocando ali no poema que você trouxe e em outras obras dela também. É uma denúncia, né, claro, desse feminino exposto, atravessado de tantas formas, violentado, mas eu fiquei pensando assim, o quanto às vezes na dificuldade de contornar em palavras esse feminino, o próprio escritor não parte para o ato, né? Porque aí ela partiu da morte simbólica para a morte concreta. Então, parece que tem alguma coisa desse feminino que não se esgota em palavras, que é essa coisa que nos toma, né? Quando você fala, olha, eu li, agora a gente se emociona, então agora a gente vai ler mais uma vez para poder pensar. Então, eu fiquei pensando um pouco tentando dizer um pouco dessa minha sensação, né? Que compartilho com você quando você fala de precisar ler mais de uma vez. Sim, Raquel, né, na verdade, né, a coisa que você fala, né, de precisar sair da palavra e é legal que traz um pouco do que a Fernanda falou também, né, para performance teatral, né, assim, para esse lugar do real, assim, tem muito a ver também com o lugar em que se coloca o feminino, né, historicamente, assim, né, de que as mulheres não seriam aquelas que têm a palavra, né. Inclusive, é só a gente ver, por exemplo, os índices de acesso à escolarização no Brasil das mulheres. Eu estava lendo esses dias um texto da Lilia Schwartz, daquele livro dela sobre o autoritarismo brasileiro, né, e ela traz uns dados, assim, que são alarmantes, assim, como as mulheres não tinham acesso ao ensino superior técnico durante o século XX, assim, né, a gente está falando aí, né, dessa história de ir para a escola normal, né, coisa como o Paulo mesmo falou, assim, então a mulher, se a gente pensar a nossa construção social como uma construção social baseada na escrita, né, a mulher, ela é completamente colocada à parte, então você pensar a escrita no feminino é sempre muito complexo, assim, né, e sempre também é colocado, eu acho que essas duas escritoras, mas não só elas, outras coisas, a Virginia Woolf, que eu estava falando lá, né, do Um Teto Todo Seu, e outras escritoras também vão falar muito desse espaço, né, eu acho que é uma verdade isso, assim. Parece que não é nem fácil, né, ler alguns textos delas. Não, são sempre. Eu gosto dessas duas em particular, porque elas trazem muito essa coisa do grotesco, assim, mas eu acho que as mulheres têm muito essa habilidade de trazer referências muito. Eu queria deixar, eu falei para vocês que eu ia tentar colocar esse texto na fala e tal, porque é um texto do qual eu gosto muito, mas eu quero deixar como uma indicação. Eu vou aproveitar isso para deixar a indicação aqui, que é esse livro aqui, que se chama Um Exu em Nova York, dessa escritora que se chama Cidinha da Silva,
que é uma mulher incrível, que escreve muito, muito, muito bem, é uma super escritora, e que faz, por meio de um caminho diferente do que essas escritoras fazem, um processo parecido, né, desse de questionar esses lugares de humanidade, assim. Eu gosto muito desse livro, eu gostei muito, muito dele. Foi uma indicação de uma aluna minha o ano passado, da Maria Eduarda, da Duda, e eu indico para todo mundo, leiam esse livro, se chama Um Exu em Nova York, que eu acho que ela tem uma outra experiência de feminino, e, lógico, todo mundo tem experiências diversas, né, dessas performances de feminino que a gente tem socialmente, mas ela traz coisas muito legais e uma reflexão muito diversa dessas duas que a gente viu aqui. Is, você já fez alguma aproximação desses textos e também desse percurso com o Orlando da Virginia Woolf? Não, Lúcia, até porque eu não aquela li. Mulher que vai morrendo, né? A pessoa que vai morrendo, que vai renascendo, que vai... Você sabe que eu nunca li o Orlando, então eu não sei, eu não saberia te dizer mesmo, assim. Mas eu vou ler agora que você falou. Pode ser legal fazer essa relação. Não, ela é uma espécie de mulher imortal, né? E uma mulher de 400 anos, ela acompanha o Império Britânico, né, nas suas possessões, inclusive. Cada hora ela está em algum lugar do mundo. Ela assume e renasce, e reaparece, e surge em diversos lugares, né? E ela é homem, ela é guerreiro, ela é mulher, ela... Nossa, que legal! Fiquei agora com vontade de ler, eu nunca li, então não saberia te dizer, mas eu acho que tem muito a ver com o Lady Lazarus, principalmente. Uhum. Tá bom. Gente, não deixa a gente assim no vácuo, sozinho, falem, comentem. Deixa eu falar uma coisa. Opa. Quem que Fala, falou? Carolina. Fala, Carolina. Fica à Posso vontade. falar? Oi, professora, tudo bem? Oi, Carolina, tudo bom, querida? Mandar um beijo para o Luzimar, para a Deise também. Fui aluna de vocês, não sei se vocês lembram. Claro. Boa noite a todos. Muito legal que você está aqui. Estou feliz que você está aqui. Carolina Palma Vanchovski. Eu mesmo. Eu vi no seu Insta, corri para vir assistir. E o sentimento, assim, que eu fiquei na leitura desse poema é que ela faz uma provocação ao masculino, né? Que apesar de todos os impedimentos que as mulheres sofreram ao longo da história, ela consegue ser genial no poema dela e parece que ela sabe disso, né? E eu fiquei com esse sentimento de que ela sabe que ela é muito boa e que apesar de tudo que impede ela de ser muito boa, ela ainda é genial e é melhor até. Eu fiquei com essa sensação, sabe? Como se ela estivesse falando, eu sou melhor do que o lugar que me impõe. Muito legal isso, Carolina. Eu acho que é isso mesmo, assim, eu acho que ela tá falando sobre isso, assim, só que me parece que ela é ambíguo esse lugar. Ao mesmo tempo em que ela fala que ela é, sim, elas colocam melhor e tal, etc., ela também foi criada por esse homem, né? Por isso que eu trago essa ideia da performance, né, como um lugar de escapar, né, dessa ambiguidade, assim, né, um lugar de liberdade, assim, né, de não precisar ser criada por essa humanidade, que é a mesma humanidade que te oprime, né, assim. Então, parece que pensando um pouco nessa linha, a ideia de que a mulher é um ser multitarefa é muito mais violento do que a gente consegue conceber, né? Sim, até porque é uma percepção, né, que se constrói sobre... Essas percepções que se constroem sobre o feminino, é legal que a Fernanda trouxe essa ideia do teatro, né,
a performance da Butler não é exatamente nessa linha, mas eu acho que é legal, que funciona bem, porque é como se a gente usasse essa roupa, né? Não que ela não nos caiba, não que ela seja adequada, não que ela seja confortável, mas a gente veste porque é aquilo que é o esperado para que a gente possa se colocar no mundo de maneira confortável, né? Assim. Então, a gente vai se construindo dessas performances ao longo da vida, né? E a gente vai performando esse lugar que é um misto de uma expectativa histórica e social, né? Que tem sobre a gente, assim, tanto do feminino quanto do masculino, né? E elas são muito marcadas pela violência, né? Então, as mulheres, por exemplo, hoje têm muito essas roupas várias, né, de você ser, eu tenho que ser a mãe, eu tenho que estar maquiada e bonita, eu tenho que ser profissional, eu tenho que ser não sei o quê, né, e a gente vai vestindo, né, essas diferentes performances nos diferentes espaços em que a gente convive, mas que são sempre muito desconfortáveis, né, assim, sempre muito construídos. Então, eu acho que a Butler, no livro dela, ela fala uma coisa muito interessante, que é se afastar dessa ideia de que exista uma biologia que nos predetermine, né, assim, e que isso permite a você uma maior liberdade para estar no mundo, né, assim, eu acho que esse determinismo biológico que a gente vive, principalmente porque a gente está numa sociedade muito conservadora, né, ele acaba por colocar a gente nesses espaços são sempre ambíguos, né, e tudo, e eu acho que nas ambiguidades é que moram as possibilidades de escapar, né, assim, moram as brechas e as frestas, né. O bom da performance é que ela permite a criação de várias performances, né? E permite a recriação, né? Então, isso eu acho muito legal. A Gisele escreveu. Fala, Gisele. A Gi escreveu, mas o Cauã falou de um livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Se o Cauã quiser falar também, fica à vontade. Fala, Cauã. Recentemente, a companhia publicou os livros da Svetlana, né? A Svetlana, ela é uma espécie de documentarista, meio que romancista bielorrussa, né? E um dos livros mais famosos dela, deixa eu ligar o bico aqui, é esse aqui, que é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro extremamente interessante, extremamente poderoso, porque eu acho que, assim, o título ele pode causar uma impressão meio estranha no começo, né, ele parece que ele quer dizer que não é um lugar da mulher, mas é completamente o contrário ali, e é interessante que todos os trechos aqui são biográficos ou semi-biográficos, né, tem a mão dela, mas tem muito do real ali, então ele acaba passando uma mensagem muito intimista da posição da mulher em relação com as esferas do bélico, com as esferas do agressivo e da luta, que acho que, assim, é incrível, é realmente muito interessante você poder ver essas questões de maneira tão íntima e maneira tão real, né? Eu acho que é um ótimo livro, é basicamente isso. Legal, Cauã, eu vou anotar aqui também, eu já tinha ouvido falar bastante dela, mas nunca li nada dela. E a Gi escreveu, Thaís, não sei se você quer ler, mas ela colocou aqui uma reflexão, né? Sobre a questão falar também. Acho que a gente pode falar. Eu fiquei pensando assim um pouco sobre o tema do encontro, né? E na questão da emancipação. Nessa construção binária do gênero, o lugar da mulher como emancipada seria um lugar, inclusive, da multifuncionalidade, né? E aí, através dos poemas, a gente vê que existe uma subversão quando se trata, enfim, né, de outros lugares que não esses, que não são atribuídos socialmente, e que, ao mesmo tempo, enfim, é um lugar invisível, né? Esse lugar de emancipação através de outros lugares, né? Sim, sim. E a gente e por isso que eu acho que a gente vai ganhar muito, né? Quando a gente entender que a gente, na verdade, embora invisível, né? A gente tem bastante gente invisível também por aí, né?
junto, né, para todos os povos indígenas, né, a população negra no Brasil, né, e aí a gente pode pensar em todas essas interseccionalidades, né, como a gente é passado, as nossas identidades são passadas por várias dessas características identitárias, assim, que também valem a pena a gente refletir, né. Pode falar, Paulo. Eu queria que vocês, a Thaís, vocês mulheres para frente, estão num lugar que poucas mulheres brasileiras estão, né? Vocês não representam a média do ponto de vista intelectual, penso que econômico-financeiro, enfim, a mulher mediana, a mulher que, ao meu ver, continua com todo o ônus ainda das mulheres de 20, 30 anos atrás, os ônus permanecem. E ganharam bônus também. Mas eu tenho a impressão que esse bônus, entre aspas, conquistado ou imposto, não sei que palavra a gente colocaria, empurrou essas mulheres mais para o buraco ainda, também puxando para a chamada né, desse encontro de hoje. Logicamente que não existe ganho absoluto, isso não existe, né? Vai contra a ordem natural das coisas. Para cada conquista tem uma perda, você não acumula 1 milímetro de conquista sem perder alguma coisa. Aí eu queria que vocês refletissem se, para a mulher média, né, sendo redundante aqui, falando de novo, foi um bom negócio, isso que aconteceu nos últimos 30 anos? Bom, eu acho que sim, sem dúvida. Assim, acho que a primeira resposta é sim. Você ter direitos a votar, leis que protegem as mulheres, garantia de acesso à educação, né, etc., tudo isso. Mas eu acho que é uma ilusão acreditar que a emancipação vai vir pela força da lei, né? Porque a força da lei ela é construída dentro desse processo dessa suposta humanidade, né? Assim, e que isso não me parece não é a resposta para as revoluções daqueles que estão colocados à margem dessa humanidade, né? E quanto mais marcas identitárias você tem de exclusão, mais difícil vai ser, né? E aí eu acho que vale a pergunta do Krenak de novo, né? Assim, o que a gente está querendo fazer parte, né, dessa humanidade? A gente precisa estar querendo mais formar outra humanidade, né? Assim. Mas eu acho que para as mulheres médias, assim, sem dúvida melhorou, né? Eu acho que os índices, a ideia de que a gente tem de que os índices de mortalidade aumentam, é verdade, os índices de mortalidade eles aumentam, mas eles aumentam porque tem mais mulheres falando que são agredidas, né, tem mais assassinatos de mulheres que são reconhecidos como assassinatos, né, até então a gente vivia num completo limbo, né, absoluto da lei. As mulheres continuam queimando, só que de outras formas, né? Exato. A gente não... E eu acho muito legal essa reflexão, Paulo, sobre essa mulher média, né, assim, e você tem razão, a gente aqui está num super espaço de privilégio, né, de poder estar falando aqui, mas eu acho que é um pouco isso, assim, a gente reconhecer que existem diferentes maneiras de se estar no gênero mulher, né, eu acho que isso ajuda a gente a reconhecer essas diferentes expressões que estão vivendo junto com a gente, né, das mães, das avós, das irmãs, das amigas, das pessoas que vivem na nossa rua, das pessoas que vivem na nossa cidade, né? Acho que... Eu fiquei pensando um pouco no que o Paulo falou sobre o preço que se paga, né, por esse lugar que a mulher média contemporânea vai ocupando. Ele diz assim, será que isso não leva as mulheres para o buraco? Mas eu também fiquei pensando, Paulo, que talvez leve para o buraco como levou
a personagem da Sílvia para a cruz, para a morte, mas depois também para a redenção, né? Se ela vai sozinha, se ela não é legitimada, né? Nesse lugar, como pessoa. Então, eu acho que sim, talvez vá para o buraco se a gente estiver falando de solidão, pela não legitimação dessa humanidade, dessa mulher, né, dessa pessoa mulher, entende? Foi uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Diga, Eliane. Eu estava pensando no que o Paulo estava falando e sobre o que a Raquel falou sobre ir ao buraco, e eu vou ser subjetiva e objetiva. Eu acho que as mulheres só vão para o buraco se não houver sororidade entre nós. E eu acho não, tenho certeza, que o arrependimento é que demorou muito essa revolução para as mulheres. Houve muitas mulheres que morreram, já começa no início na Inglaterra, quando as mulheres lutavam pelo voto, aqui no Brasil, em outros lugares, e ainda não lutam muito, né? Tem mulheres ainda na África que elas morrem quando não conseguem fugir, porque elas são... Tira a sexualidade dela, tira toda a libido dela. E eu vou falar a minha opinião pessoal dos dois poemas. As duas são super feministas. A Hilda parece que ela está se libertando. Para mim, o poema dela é completamente erótico. Ela fala da sexualidade dela. Sim. A Sílvia, eu senti a dor dela. Parecia que eu sentia ela apanhando, o dente dela caindo. E parecia que ela estava falando do sofrimento dela e da submissão, e que ela tinha que sempre viver um papel, uma mentira, uma fantasia, um teatro para a sociedade. E que ela morria cada dia. E a morte realmente para ela seria a liberdade. Talvez tenha sido. Eu vi assim os dois poemas. Muito legal. E eu como mulher negra e feminista, acho que tem muita coisa ainda para conquistar. E nunca a gente vai para o buraco se a gente ficar juntas, unidas, segurando as mãos uma da outra. É o que eu penso. Pois é, Eliane. E detalhe, eu ainda sou uma leitora em construção, então talvez eu tenha falado algo equivocado sobre os poemas, mas foi o que eu entendi. Não, de maneira nenhuma, eu acho que é isso aí, muito legal a sua percepção. E a Hilda realmente, ela é muito erótica, todos esses poemas. Gente, eu estava pensando assim, gente, será que é só eu que estou percebendo que o poema é um poema erótico e ninguém falou, eu vou ficar quieta. Ela tem esse conjunto que se chama Do Desejo, Eliane, ela tem várias transas com Deus. Ela parte para transa, em vez de ficar falando com Deus, ela decide transar. Nossa, e quando ela fala que Deus está grávida, você, caramba, ela está falando do feminino, do eu feminino. Gente, eu acho que eu não estou percebendo nada disso. Eu acho que eu estou totalmente errado. Ninguém falou ainda desse poema. Não, você está certíssima. Depois eu vou te passar esses outros poemas, você vai gostar. Só complementar a fala da história, né, que vocês até... de que essa proposta de emancipação pode estar empurrando as mulheres para o buraco, mas eu enxergo, pelo menos nos homens, na minha faixa de idade, um pouco mais, um pouco menos, que a gente está num buraco maior, que a gente está perdidinho, sabe? Não está sabendo lidar com a realidade. Está tudo muito estranho. Eu, por exemplo, morro de medo de conversar com mulher agora. Faz um elogio despretensioso, leva uma patada. Eu vou, como essa pessoa... Bem-vindo, Paulo. A gente se sentiu assim a vida toda. Agora vocês estão descobrindo como é. Eu estava, essa semana, uma moça... eu tenho um trabalho com madeira de demolição, e através do Instagram, uma moça que eu nunca vi na vida, me escreveu lá tal, e elogiou o trabalho, enfim, e aí queria uma peça assim, uma peça assada, aí no outro dia voltou no assunto, assim, e eu me senti um pouco à vontade com ela é a cara da Vanessa da Mata, sabe? Falei, nossa, foi só isso, o máximo que eu falei, nossa, você parece com a Vanessa da Mata.
ela me escreveu assim, isso não faz parte do assunto, vamos ao que interessa. Eu falei, puta que pariu! Então, não pode mais nem falar isso. Sabe o que eu acho, Paulo? Eu acho sou que super talvez fã da Vanessa da Mata, acho ela uma mulher linda, aí ela me deu um certo espaço, eu enxerguei um certo espaço, né? Ela, nesse segundo dia, ela me veio com uma linguagem um pouco mais à vontade. Eu escrevi só, você é a cara da Vanessa da Mata, a mulher me deu uma cacetada. Mas, Paulo, eu acho o negócio que é ficar tem quieto uma mesmo. oportunidade aí, né? Eu acho que essa fala, inclusive, que eu trouxe aqui, é uma oportunidade de experimentar outros lugares de gênero, de experimentar, assim, outro lugar de se colocar enquanto homem também, né, e assim, é isso que um pouco que a Fernanda estava falando, assim, né, a gente se também esteve em lugares de não poder falar o que a gente pensava, ou de estar coada mesmo, né, por um discurso, e hoje e até é uma performance é uma performance considerada, essa que ela fez para você, masculina, né? Até o Luzi, ele brinca comigo, ele fala que eu sou macheira. que é essa, né, que tem essas performances, né, da fala. Eu acho que é um exercício, talvez, para você se colocar nesses outros espaços de gênero, assim. Mas eu tô vendo que a Gabriela está com a mão levantada também. Oi, pessoal, boa noite. Eu caí aqui. Enfim, assim, eu conheço a Gisele, a gente fez PIBID juntas. Ela compartilhou. Falei, nossa, quero saber o que é isso, do que se trata, do que se fala. E é engraçado que eu acredito que as coisas que cruzam nossa vida, né, tem muita conexão, assim, sobre o tema que eu tenho questionado, esses lugares, e até mesmo buraco, né, como foi dito aqui muitas vezes. E esses buracos, para mim, eles não são lugares ruins. Eles, na verdade, são a possibilidade de nós, né, eu como uma mulher, poder me questionar e morrer e reviver. Eu acho que eu sou nova, tenho só 23 anos, mas quantas vezes eu já não questionei e fui no buraco intencionalmente, porque não fazia sentido certo padrão, certo pensamento doloroso. Tive que me colocar na posição de morte para reviver de uma outra forma. É um processo de dor, mas que a gente só sente dor quando está vivo, né? Eu me sinto viva quando esses processos acontecem, por mais que doa, né? Mas ainda é um processo. E eu queria agradecer imensamente. Eu não sei se tem outros encontros, eu não sei como funciona, eu quero participar. Acabei de me informar da Unifesp, mas caiu assim que nem uma luva esse encontro. Eu falei, meu Deus. Eu queria agradecer imensamente também a fala, Thaís, é incrível, gostei muito. Acabei de comprar aqui na Amazon, o Eixo está em Nova York. Eu falei, preciso ler isso, né? Temos muito tempo ocioso, que bom uma leitura gostosa, né? Enfim, queria agradecer também as discussões e indicações. Estou vendo que vou poder comprar bastante livros aqui, né? Dividir, compartilhar uns PDFs. Enfim, só queria agradecer. Eu que agradeço, Gabriela, muito legal o seu comentário, obrigada mesmo. Eu acho que o pessoal do Desafasta fica feliz, porque esse projeto é assim mesmo, tem várias pessoas muito legais que vêm aqui falar sobre assuntos diversos, e é sempre muito bacana. Obrigada por estar aqui até o fim. Eu fiquei pensando em colocar duas questões antes do Matheus fazer o nosso fechamento, e se mais alguém também tiver algo para colocar, pode colocar no chat, a gente compartilha depois, mas eu fiquei pensando nessa questão que a Gabriela falou, né, do buraco, de morrer, dessa redenção, que o buraco também pode ser incômodo, e do incômodo do Paulo, né, quando ele falou com essa moça. Mas eu fico pensando que talvez o feminino, ele seja esse incômodo, né, talvez o feminino seja algo que escape inclusive da linguagem. Talvez ele esteja escondido nos vãos da escada, como em A Obscena Senhora D, da Hilda, né? Causando esse incômodo em nós. E justamente poder ouvir esse incômodo, né? Esse furor,
seja pela pulsão de vida ou pela pulsão de morte, como alguém escreveu aqui, foi a própria Fernanda. Eu até fiquei lembrando que tem a ver com a segunda coisa que eu queria falar, do mito de Tiresias. Eu estou falando agora de orelhado, assim, porque eu não estou com ele aqui. Que Zeus e Hera, eles tiveram uma briga de casal. Se alguém souber melhor desse mito, me ajuda, que eu estou falando de memória. E aí eles chamaram Tiresias para dizer quem gozava mais na cama. E aí Tiresias revelou que a mulher goza 9 vezes mais. Só que Hera ficou absolutamente irada, porque ele mediu, ele colocou uma métrica na capacidade dela de poder gozar, de poder viver, de poder ser mulher. E aí ela o cegou, e Zeus o tornou profeta. Então eu fiquei pensando que o feminino é justamente aquilo que não cabe em medida, né? Aquilo que não cabe em métrica, aquilo que não entra em caixas, em definições. E que felicidade, né? Acho que para esse tema, a Thaís, sendo uma representante feminina e da literatura, acho que é um grande prazer para a gente poder estar aqui ouvindo ela falar e ouvindo ela trazer essas obras que também nos tocam naquilo de mais feminino que temos em cada um de nós. O Tiresias, só falando um pouquinho aí, Raquel, o Tiresias, ele fala, né, de fato, que na proporção de 9:1, né, a mulher é muito mais feliz na cama do que o homem. Só que ele tinha vivido a condição feminina também, né? Então, houve uma época da vida dele em que parte da punição dele, ele passou 7 anos como mulher, né? Então, tinha essa experimentação de um outro lugar. É uma experiência pessoal, né? Eu acho que esse é um outro lugar também que nos colocam, né? Assim, pelo menos na cama, ele passou o quê? 7 anos em sofrimento, Luzimar? Não, ele deve ter preferido, né? Porque ele sabia medir que na proporção de 9:1. Achei que ele passou. Achei que a troca dos 7 anos era no todo, mas na parte da cama, logicamente, que ele levou vantagem, né? Mas você sabe que eu acho que essa também é um outro lugar que nos colocam, assim, né? Porque, na realidade, as mulheres, principalmente as mulheres heterossexuais, assim, né? As diferentes mulheres heterossexuais, nunca, acho que tem uma porcentagem absurda, assim, eu estava vendo esses dias, que era uma coisa do tipo 40% nunca gozaram na vida. É uma coisa, assim, muito louca. Tristíssimo, né? Eu sou Jedi. Qual que é a faixa de idade dessas, Thaís? Mas não, de maneira geral. Assim, geral? Sim, das mulheres nunca terem gozado, elas estão de não ter experiência do próprio corpo, porque uma das performances do feminino que construiu-se historicamente é de que as mulheres não podem experimentar o próprio corpo, né? O corpo é alguma coisa suja, né, que você tem que evitar. Então, eu acho que, inclusive, eu gosto muito da Hilda, porque ela traz justamente essa experiência do feminino e da subversão do feminino enquanto sexo, né, assim, as possibilidades do sexo e tal. Mas eu acho que isso está em todo mundo, viu, gente? Vão aí gozar, que isso aqui vale a pena a vida, né, sem isso. Olha, eu acho que com exceção... E para todo mundo, tem a pau, tem a... Eu acho que, por enquanto, né, com exceção da política partidária representativa, que as mulheres ainda não conseguiram invadir essa área, em todos os demais segmentos, vocês estão com as cartas na mão, de A a Z. Invadir não, ocupar.
ocupar. Eu acho, não ser o caminho, né? Porque agora tem o Partido da Mulher, que dizem que não tem nenhuma mulher, né? No Partido das Mulheres. Fico muito feliz. Agora, então, descobri que uma vizinha minha aqui de Paraisópolis é a presidente do PSOL em São José dos Campos, inclusive foi candidata a vereadora, foi a mais votada, a terceira mais votada, mas por conta de legenda não foi eleita. Mas, assim, eu acho que a coisa endireita de vez, ou vai chegar bem próximo ainda, quando as mulheres estiverem com um mando total na política partidária, no judiciário, no dia a dia, né? Primeiro que elas são mais honestas, né? E os homens, com raríssimas exceções, são todos bundões. Então, eu acho que é por aí. Bom, eu não tenho mais nada a dizer, se vocês que decidem. Né? Pois é, Raquel, exatamente. Acho que a gente pode partir para o final, acho que ninguém mais quer dar contribuição, acho que tá tranquilo, né? A gente pode ir finalizando, é isso? Agora que cada um fale para dentro, né? Não, mas se alguém quiser falar também, não se reprima, não se reprima. Mas é o reverberar, né? O falar para dentro, né? Para si. Eu só queria, na verdade, dizer que essa questão, né, que ficou muito latente do buraco e do desconforto, eu acho que tem muito a ver com essa palavra lâmina, né? E que ela tá como a Raquel falou também, que às vezes ela escapa da linguagem, e usando o poema da Hilda, é uma palavra que tá no contorno breve, né? Então é um contorno só e a todo instante parece que ele muda, assim. Então, eu acho que não dá pra gente imaginar de fato que seja uma posição confortável, né? É uma posição desconfortável que a gente tem que lidar com ela. Nesse caso, estou falando como homem, né? Não é fácil ver essa posição questionada, né? Então, não vai ser simples mesmo, vai ser desconfortável, e acho que é isso. E aí eu queria agradecer, então, a Thaís, acho que foi brilhante, assim, não poderia ser diferente, a Thaís sempre nos brindando aí com essa veia literária, né, que ela transparece só no seu ser, assim, para quem conhece a Thaís, vê que ela carrega a literatura com ela, né, e eu queria deixar para vocês aí, na verdade, o convite para sempre estar seguindo lá as páginas do Desafasta, no Facebook, no Instagram, compartilhando, passando para amigos, colegas aí, familiares, que a nossa ideia é essa, tentar trazer esse tipo de discussão para que a gente construa esses novos espaços, né, de fala, e principalmente nesse momento em que nós estamos tão carentes, né, desses espaços. Então, na verdade, é isso, agradecer a todos, principalmente a Thaís. A Gi colocou um link ali para quem precisar de um certificado, inclusive quem participou do outro encontro também, a gente envia para vocês depois. Então, um grande beijo, boa noite a todos e curtam lá a página. Uma coisa. Gente, muito obrigada. Eu queria muito, muito, muito agradecer e queria convidar todo mundo para tomar cerveja quando a pandemia acabar. Eu já estou, devendo umas 15 cervejas, mas eu fiquei tão feliz. Eu queria conhecer todo mundo aqui. Algumas pessoas eu conheço, a Thalys aqui, maravilhosa, o Raul, maravilhoso, o Cauã, Felipe, mas outras pessoas que eu não conheço também, né? Queria agradecer demais por vocês estarem aqui ouvindo até essa hora, a Magara, a Gabriela, a Vitória, o Marcos. Tô dentro da cerveja porque a saudade já tá grande. Obrigado, foi ótimo. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Obrigado a todo mundo pelo convite. Aqui já são 2:30 da manhã, mas tempo passou rápido. Meu querido, que maravilha você estar aqui. Eu tô com tanta saudade de você. Nossa, a gente também tô. Para mim, isso daqui me tirou um peso das minhas costas imenso, né? Pô, ficar aqui escutando você falar, vendo Luz aqui, Raquel, Fernanda, Matheus, Gi, toda essa galera que era minha turma do Jura, era minha turma do Boteco, caralho. Aqui, pô, que saudade, né? Muita gente que eu não conheço, adorei a fala aí da Eliane, puxa, foda, né, bicho? Saudade pra caramba.
E aqui, ó, eu não sei quando eu volto para o Brasil, mas eu, por enquanto, vocês podem me visitar, tanto aqui na Itália quanto lá na Alemanha. Matheus agora está na Itália, né, o Vitor? Oi? Vitor está na Itália agora, não está mais na Alemanha. Perto da cidade da família do Luzimar, Tramútula, não? Professore, O Vitor. Matheus é um bundão. Vitor, um beijo. Oi. A gente agradece a sua hospitalidade, mas a gente não pode te ver, porque nenhum país quer saber da gente, tá bom? Infelizmente. Mas, muita saudade. Infelizmente. Foi engraçado, porque eu tive que vir para a Itália agora, no meio da pandemia, e eu cheguei aqui com um passaporte brasileiro. Os caras pareciam que tinham visto um ET. Falaram assim, você é brasileiro, o que você está fazendo aqui? Eu falo assim, cara, mas eu não piso no Brasil desde 2018. Eu até explicar isso, falei assim, que vergonha, cara, que tipo, né? Não pode entrar brasileiro de jeito e maneira para cá. Eu falei, nossa senhora. Pois é. Um beijo em todos vocês. Mas a gente tá feliz que o Desafasta agora é internacional. Também. Olha que título, hein? E outra, eu tenho que passar, eu já falei isso aí pro Luzimar, eu tenho que falar para a Thaís, para você, Matheus. Pessoal, eu fazia um curso de extensão na Universidade de Tübingen, na Alemanha, e lá tem um curso de brasilianística muito legal, né? E tem muita literatura brasileira, e lá tem uma sala que se chama Clarice Lispector, né? E tem uma professora, uma brasilianista, Eliene, que ela é especializada em Clarice, e ela tem uma palestra falando sobre isso, que me tocou muito, né? Ela falou sobre um conto que chama O Mineirinho. É demais esse. Um conto que eu não conhecia, achei muito maravilhoso, conheci por conta da aula dela, até tinha ligado logo depois para o Luzimar, porque eu queria contar coisa, assim, né? E vocês têm que passar por aqui, que tem muita coisa boa também para a gente ver juntos aqui. Sim, obrigada, Vitor, por estar aqui até esse tardão. Gente, muito obrigada mesmo, viu, pelo convite. Gostei muito de falar aqui com vocês. Um beijo, boa noite para todos. Thaís, obrigada, a gente agradece. Gente. Grande beijo. Obrigada, Thaís. Matheus é um bundão. Matheus é um bundão. Obrigada.